Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, sexta-feira, 27 de junho, né? Então eu gosto de mencionar todas as datas que a qual estamos trazendo o devocional para você. O tema de hoje está aqui, ó. O que devo fazer? O texto da nossa leitura está em 2 Crônicas, capítulo 10, verso 1 até o verso 17. Vamos lendo a nossa história? Um dos meus livros favoritos é Waiting for Dear Soul. Traduzindo, Escrevendo para a Alma, de D.R. Jenkins. Ele forneceu excelentes conselhos para autores cristãos. Como não podemos escrever para a alma de outras pessoas, a menos que a nossa esteja saudável. Ou que tal essa joia? Jamais um escritor chega lá. Jenkins ainda aconselha: permita-se ser tocado e escreva o que o move. Como escritora experiente, li este livro cuidadosamente e tentei seguir os conselhos de Jenkins. O conselho de uma pessoa experiente é sempre útil, especialmente quando assumimos um novo desafio. Roboão precisa dos bons conselhos de seu pai Salomão, quando se tornou o novo rei de Israel. O povo pedia que aliviasse as cargas pesadas, e os mais velhos sábios recomendaram: se o Senhor for bondoso e se tratá-los bem, eles serão seus seguidores para sempre. Esse conselho refletia vários princípios da piedosa sabedoria. Era pacífico, gentil, disposto a ceder, sincero e imparcial. Mas o Roboão decidiu pedir conselho a alguns jovens. Seus companheiros, que chamaram os israelitas de chorões, disseram-lhe para tornar a vida deles ainda mais pesada por causa destas petições. Sugeriram que dissesse: ele castigou vocês com açoites, com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Infelizmente, Roboão falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Essa história prova que nem todo conselho é bom. Talvez hoje você enfrente a um desafio e imagine: o que devo fazer? Procure conselhos de pessoa experiente. Compare o que houve com o que a Bíblia diz sobre a sabedoria do alto. Ore por direção e então, no tempo certo, haja sobre o conselho sensato que recebeu. O que devo fazer? Aqui nós temos uma história. Eu praticamente vou ver se eu consigo comprar esse livro, né? Waiting for Dear Soul, Escrevendo para a Alma, de D.R. Jenkins. Um livro aparentemente escrito pela dita pela nossa irmã Jennifer. Deve ser um livro muito bom. E vimos a história de Roboão, que é uma história triste, né? Ali começou, a divisão dos reinos por conta de não ouvir o conselho certo, ou não seguir o conselho, de não seguir o conselho certo. Hoje em dia, quantas coisas têm acontecido por nós, às vezes, não seguirmos os conselhos. Seguir conselho é muito bom. Ouvir, descobrir que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, é você ter um bom ouvido para poder ouvir as indicações. É muito bom isso lhe traz segurança, isso lhe traz força. E diante das adversidades, diante de uns problemas, você possa lembrar do conselho que você recebeu uns anos atrás sobre determinadas coisas. E até hoje eu faço isso. E é muito bom isso. Esse dia mesmo eu estava com um colega de trabalho lá, o seu Newton, uma gente muito boa, e ele disse, que uma vez ele estava indo com um carro, no são motorista ali, fazendo aquele transporte dos maquinistas, então ele vinha e um camarada do nada entrou na Rio Santo e ele só deu tempo para poder ele bombear o freio, porque não podia frear bruscamente, e desviar daquele cidadão que iria pegar o camarada em cheio.
E eu vi aquilo, eu guardei. Esses dias eu estava lá, né, pensando no que ele disse. Do nada apareceu do lado, não no meio da rua, mas um cidadão todo mal vestido, de um lençol branco em cima. Aí lembrei, eu tenho que ter mais prudência, eu tenho que continuar andando segundo, né, o que eu vi de experiência. Então a experiência em si das outras pessoas é boa a ser ouvida. Eu gosto de ouvir experiência, eu gosto de ouvir conselhos, desde que seja com humildade, com a forma de querer mesmo nos ajudar, e é muito bom isso. Vemos aqui a história desse rei que não seguiu os conselhos dos mais velhos. Poxa vida, se Roboão seguisse o conselho que os mais velhos tinham dito para ele, né, ele teria o povo nas suas mãos. E, em final das contas, o povo se dividiu, onde nós vamos conhecer o Reino do Norte e o Reino do Sul, né, Judá e Israel. E quantas vezes nós temos dividido, né, com nossas amizades, tem destruído relacionamentos que às vezes não queremos ouvir conselhos. Quantas vezes nós temos agido de forma incorreta, né? Quantas vezes a gente aconselha os irmãos a fazerem assim, fazerem assado, né? A gente dá até exemplos bíblicos para como Deus nos orienta. Chega lá, a pessoa vai lá e faz tudo errado, ele destrói tudo, né? Já aconteceu isso comigo. Eu aconselhar pessoas e as pessoas fazerem totalmente o contrário por conta própria, acharem que são donas da verdade. Então é assim que acontece às vezes, e temos que tomar esse cuidado. Meu conselho para você aqui: sempre ouve conselho, pede conselho das pessoas mais experientes. Não é porque você tem uma idade maior do que fulano que você não precisa de experiência dos mais novos. Pode ser que os mais novos possam te dar um conselho bom para você. Todo conselho tem que ser analisado, tem que ser refletido. É o que nós podemos fazer aqui, né? E aí compare o que a Bíblia diz sobre tudo isso e você vai entender o que Deus quer que você faça. Mas é bom que você reflita. Tudo aquilo que é dito a você, pregação e outras orientações, tudo que nós ouvimos é uma forma da gente guardar para nós e analisarmos para podermos colocar em prática quando nos depararmos ou confrontarmos com qualquer adversidade ou confronto. Então está aqui a dica do que eu devo fazer. Seguir os conselhos, ou os conselhos bíblicos, o conselho de alguém, e ligar para alguém assim: fulano, o que você acha sobre a situação? Eu tenho um irmão que hoje ele é abençoado, né? Da igreja onde eu dirigia, né? Eu queria dizer que esse irmão é abençoado. Por que ele é abençoado? Porque tudo, até para comprar carro, ele me ligava, né? Até para fazer um curso, que hoje ele é profissional desse curso, ele me ligava, pedia orientação, e hoje está lá. Está sendo abençoado por Deus, está sendo uma bênção, a vida dele próspera. Por quê? Porque pediu conselho. Isso é legal pra caramba, né? Então é assim que se faz, é assim que se move, né? Então a gente precisa um pouquinho falar para a nossa alma, deixar que a gente gosta muito de falar o que a outras pessoas devem fazer, mas nós mesmos às vezes não nos perguntamos o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? E diante disso tudo, dessa pergunta, vou buscar a solução. Tá bom? Deus te abençoe essa vida, viu, amado? Vamos procurar seguir assim. O Examina diz o seguinte, para ler também, tá? Leia o livro de Êxodo, capítulo 18. Olha só que história também do sogro de Moisés, né? Capítulo 18 de Êxodo, versículo 23 e 24, para ver um bom conselho, né? Leia também o livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 13 até o versículo 15, para saber que ouvir um conselho pode ser resultado positivo. Ô glória! O considere. Porque às vezes refutamos ouvir um bom conselho. Por quê? Eu adianto dizer que é uma soberba, um orgulho de dizer que eu posso fazer o que eu quero. Agora outra pergunta. Por que é imprudente ter alguém que lhe diga apenas o que quer ouvir? É outro problema, né? Eu quero aquilo e aquilo que eu quero ouvir. Não é aquilo que eu não quero ouvir. Justamente aquilo que não queremos ouvir é o que Deus quer que nós sigamos. Deus nos abençoe, meu amado. Deus te abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, que tenha uma sexta-feira abençoada. E assim, a pergunta:
o que eu devo fazer.